Megafone, música e cinema, a magia, a loucura e a autodestruição de Tim Maia. O Tim Maia surgiu em 1970, já com esse primeiro disco aqui, esse primeiro álbum dele espetacular, que tem aqui Azul da Cor do Mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, André, dizer que aprendi. Tem Primavera, entre outras grandes músicas. Quando o inverno... Cantei comigo você. Tim Maia, depois em 72, 73, ele foi lançando cada vez discos melhores. Ele já era chamado de o rei da soul music brasileira, o rei da black music brasileira. Tim Maia era um sucesso avassalador. Todos os seus discos eram gravados pela gravadora Polydor. Mas foi ali no final de 1974 que ele estava muito infeliz com a gravadora, porque ele estava enrolando o Tim. O Tim Maia queria soltar um disco duplo e a gravadora ficava enrolando, então ele estava pensando em soltar um outro disco, a gravadora estava enrolando ele estava infeliz, e aí a gravadora RCA, que já estava de olho no Tim Maia há um bom tempo, fez uma proposta irrecusável. Eles chegaram e ofereceram ali muita grana pro Tim Maia e ainda falaram para ele que ele tinha carta branca para fazer o disco duplo a hora que ele quisesse. E Tim Maia, claro, aceitou na hora e ele rompeu com a Polydor e assinou o contrato com a gravadora RCA. Então o Tim, ele se cercou dos melhores músicos que ele pôde e já começaram a gravar músicas para esse álbum duplo. E todas as canções desse disco duplo já estavam finalizadas, todas prontas, só faltavam as letras e a voz. E um dia o Tim Maia foi na casa de um amigo, que também era um compositor, que era o Tibério Gaspar. E o Tim foi na casa dele, o Tibério recebeu o Tim, falou pro Tim Maia aguardar que ele ia tomar um banho, e o Tim ficou ali na sala, aguardando, e ali na sala da casa do Tibério tinha um livro chamado Universo em Desencanto. E o que é esse livro? Esse livro vamos aqui, bem... resumidamente aqui para a gente entender, era como se fosse um livro sagrado, vamos dizer assim, uma bíblia de uma seita chamada Cultura Racional. E quando o Tibério Gaspar saiu do banho, o Tim tinha folheado ali o livro, já tinha lido várias páginas e estava fascinado com o que ele estava lendo. E ele perguntou para o Tibério o que era aquele livro. E o Tibério falou que aquele livro era do pai dele, que o pai dele frequentava essa seita e que o santuário dessa seita ficava ali no Rio de Janeiro mesmo, em Belford Roxo, e o criador dessa seita chama Manuel Jacinto Coelho. E para deixar o Tim Maia mais empolgado ainda, o Tibério falou o seguinte, que ele tinha ido uma vez com um outro compositor, o Antônio Adolfo. Os dois tinham ido lá no santuário da Cultura Racional, e o Manuel Coelho falou para o Tibério e para o Antônio o seguinte, que assim que eles saíssem dali, eles iam compor uma música de sucesso nacional e internacional. E isso aconteceu. Quando o Tibério e o Antônio Adolfo saíram lá do santuário, eles escreveram a música Samarina, que foi um baita sucesso na voz do Wilson Simonal. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. E essa música foi um sucesso internacional e foi regravada até pelo Stevie Wonder. Aí o Tim Maia, que já estava fascinado com o livro, quis conhecer o Santuário da Cultura Racional. E o Tibério levou o Tim até lá. Quando o Tim Maia chegou lá, o Tim teve uma longa conversa com o Manuel Coelho, né, que era uma espécie de guru, né, que eles chamavam de grão-mestre. Então o Tim Maia teve uma baita conversa com ele já deu ali uma roupa branca pro Tim Maia usar. O Tim Maia passou por vários rituais da cultura racional e o Tim ainda ficou morando alguns dias lá nesse santuário. Enquanto isso, os músicos estavam tudo no estúdio ali preocupados com o Tim, que o Tim tinha sumido. Até que um dia o Tim, ele saiu do santuário, foi até a gravadora e chegou completamente fanático nessa cultura racional. E chegando lá, o Tim falou para os músicos que esse novo disco, ele não ia falar de amor, ele não ia falar
do cotidiano, ele só ia falar do livro Universo em Desencanto, e ele ia fazer só pregação dessa seita. O Tim falou para os músicos todos se converterem, né, a essa seita, e os músicos aceitaram. E o Tim também falou o seguinte, que nos shows ele não ia mais cantar música dos discos anteriores, ele não ia mais cantar música nenhum desse disco, nem do disco de 71, de 72, de 73, nada. E aí o Tim começou ali a colocar as letras das músicas, todas só fazendo uma pregação, falando para as pessoas lerem o livro do Universo em Desencanto, e ficava falando da cultura racional, era uma pregação atrás da outra. E quando o Tim Maia apresentou essas músicas ali para a RCA, quando eles ouviram, eles reprovaram, falaram que não iam lançar esse disco, porque eles já avisaram que seria um grande fracasso, e eles falaram pro Tim Maia que eles não contrataram ele para fazer um disco de uma pregação, né, de uma pregação ali de uma seita. E o Tim nem ligou. Você pensa que o Tim ficou bravo? O Tim estava tão fanatizado que ele falou, tá bom. Ele foi, montou a própria gravadora e gravou o disco. E o disco era para ser um álbum duplo, mas então o Tim fez diferente. Ele não lançou o disco duplo. Ele lançou o Tim Maia Racional Volume 1, né, em 1975. E foi um fracasso retumbante. Ninguém queria contratar o Tim. Primeiro porque ninguém queria contratar ele para fazer o show fazendo essa pregação, e ainda mais porque o Tim disse que não ia cantar as músicas dos outros álbuns, dos álbuns anteriores. Então foi um período péssimo na carreira do Tim. Ele só fazia shows dentro do santuário, mas o fanatismo do Tim Maia era tão grande que ele continuou ali, e em 1976 ele lançou o volume 2, né, o Tim Maia Racional volume 2. E olha, o que é assim esses álbuns? Tim Maia Racional Volume 1 e Volume 2 são excelentes músicas, com arranjos modernos para a época, e até hoje soam modernos. Um álbum fantástico, mas esquisito, porque as letras são todas pregação. Mas é tão legal, que eu, pelo menos, eu ouço, e para mim não tem diferença alguma de ouvir. Eu nem ligo para as letras, de tão legais que são as canções. Planície racional, uns descerão sem razão quando o sol começava. Mas não teve jeito, estes discos do Tim Maia, Racional Volume 1 e Racional Volume 2, foram massacrados pela crítica, as rádios não tocavam, e tudo isso foi terrível para o Tim e para a banda, que começaram a ficar sem dinheiro. E o fanatismo do Tim era tão grande que ele não percebia como que ele estava se afundando e destruindo a sua própria carreira. E até que um dia, o Tim Maia já sem dinheiro, a sua carreira tinha ido pro beleléu. Um dia, e ninguém sabe explicar o porquê, do nada o Tim Maia acordou com uma vontade enorme de comer carne vermelha, de beber e de fumar muita maconha. E aí o Tim Maia largou a seita, ele acordou pra vida, ele destruiu todas as cópias originais que ele tinha do Racional Volume 1 e do Racional Volume 2. E por isso que esses discos, né, porque foi um fracasso, pouquíssimas cópias foram vendidas. O álbum Racional, vendido ali em Farol, ali no Santuário, não passou de 30 mil cópias vendidas. Então, por isso que esses álbuns são raridades. Você encontrar esses discos originais em LP, em bom estado, custa uma fortuna. Eu agora já não dependo de você. Mas
Tim Maia, ele tinha ido pro buraco, a sua carreira estava em frangalhos, ele tinha se autodestruído, se auto-sabotado, vamos dizer assim, né, claro, mas essa história tem final feliz. Depois do Tim Maia, em 1977, ele voltou para a Polydor, onde ele gravou um álbum espetacular. Depois de 78, gravou um que é considerado um dos seus melhores álbuns, né? Que é o Tim Maia de 78, Tim Maia Disco Club, e voltou a ser aquele Tim Maia que todos conheciam. Mas eu tenho que dizer o seguinte, que Tim Maia Racional compensa e muito você conhecer. Porque como o Tim Maia ele não estava bebendo nessa época e não estava fumando, não estava usando droga nenhuma, a sua voz está ainda melhor e ele está cantando muito bem. Viva a cultura racional! Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.